Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Eu sou o professor Braguinha e este é o canal para pessoas como você, que quer aprender facilmente matemática, física e química, e assim passar nas provas e concursos, levando você ao sucesso que merece. Para isso, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado das novas aulas e compartilhe ajudando aos amigos e parentes. Na aula de hoje, aprenderemos distribuição eletrônica. Para isso, assista a aula até o fim, pois a cada momento surgem as dicas do professor Braguinha. Distribuição eletrônica é a disposição dos átomos na eletrosfera de forma a deixar o átomo em seu estado fundamental, estacionário, ou seja, neste estado o átomo apresenta os elétrons com a mínima energia possível. Já sabemos que o átomo é formado de prótons, elétrons e nêutrons. No núcleo, os prótons e os nêutrons, e em volta, os elétrons. Só que eles giram em camadas. Dicas do professor Braguinha. Vamos imaginar um átomo e os elétrons aqui nas suas respectivas camadas. Essas camadas também são chamadas de níveis. Então, são 7 níveis ou 7 camadas, representadas por letras maiúsculas, K, L, M, N, O, P e Q, sempre contando a partir do núcleo, ok? Então, por exemplo, essa aqui é a camada K, essa aqui é a camada L. Agora, vamos facilitar a nossa vida. Imagine que isso aqui fosse em um parque, pistas de Cooper, várias pistas criadas para pessoas que gostam de percorrer distâncias diferentes. Lógico que nessa primeira pista é a pista menor, aqui vai aumentando o comprimento da pista. Bem, a minoria das pessoas, poucas pessoas vão querer andar numa pista pequena. Aqui começa a aumentar o número de pessoas que usam essa pista. Só que as últimas pistas também diminuem o número de pessoas que usam. Por quê? Porque elas são grandes demais, ok? Portanto, teremos mais pessoas usando as pistas centrais. O que é que um prefeito inteligente faria? Ele faria com que essas pistas não tivessem a mesma largura, dependendo da quantidade de pessoas que vão usar. E é isso que acontece aqui. Vamos imaginar um pedaço aqui de uma dessas camadas. Por exemplo, aqui, se você imaginar, você vai poder aqui aumentando, ampliando, verificar que ela tem 3 subcamadas, ou seja, subníveis. Ok? Então, essa camada, o nível, na verdade, ela caberia 3 pessoas andando na pista ao mesmo tempo, uma ao lado da outra. Já esta camada aqui é mais movimentada, então o prefeito inteligente faria essa pista mais larga. Realmente, essa pista aqui, ela contém 4 subníveis, ou seja, subcamadas. Portanto, além das camadas representadas por letras maiúsculas, cada camada pode ter subníveis, e essas quantidades de subníveis variam. Portanto, o máximo são nessas camadas do meio, que contém 4 subníveis. Esses subníveis são representados por letras minúsculas, S, P, D e F. Então não esqueça, camada ou nível, letras maiúsculas, K, L, M, N, O, P, Q. Subníveis, letras minúsculas, S, P, D, F. Vamos para uma dica do professor Braguinha, muito importante. Subníveis servem para distribuir facilmente. Subníveis servem para distribuir facilmente. Com isso,
nós memorizamos a ordem dos subníveis S, P, D, F. Uma outra coisa interessante, os subníveis têm o número máximo de elétrons que ele comporta. Por exemplo, o subnível S vai comportar no máximo 2 elétrons. O subnível P, 6 elétrons. É importante você saber que o aumento é sempre de 4 em 4. Portanto, se o subnível S cabem 2 elétrons, o P vai caber 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14. Então, nunca esqueça, esse aqui é o número máximo de elétrons que cada subnível comporta. Diagrama de Linus Pauling. Pauling teve uma ideia de como fazer a distribuição dos elétrons do átomo. Vamos começar por aqui. Nós aprendemos que as camadas ou níveis, lembram? K, L, M, N, O, P, Q. Aqui é chamado de nível 1, ou primeiro nível 2, o segundo nível, então até o nível 7, ok? Mas nós aprendemos também que existem subníveis. Pode existir aqui divisões, né, em quantidade diferente em cada uma dessas camadas ou níveis. Os subníveis são S, P, D, F. Lembra a nossa dica, né? Então, no subnível S cabem no máximo 2 elétrons, no P 6, no D 10 e no F 14. Portanto, o diagrama de Pauling nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui do 1 até o 7, colocando S2, que é o subnível. Portanto, 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, até o 7S2. Portanto, aqui na primeira coluna do diagrama de Pauling, vai do 1 ao 7S2. Se você tiver canetas coloridas ou uma caneta e um grafite, você poderia fazer alternando. E nós vamos aqui começar sempre com o azul, ok? Primeira caneta que eu usei aqui, a azul. Então, o que vamos fazer a partir de agora? Bem, nós vamos diminuir aqui para ficar uma quantidade par. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos 7. Vai sair aqui a primeira, você não vai colocar. Então, vamos começar do 2. 2P6. Com a cor azul, com a mesma cor que eu comecei o outro. Portanto, aqui vai ficar 2P6, 3P6, até o 7P6. Ok? Então, lembre-se, do 1 ao 7. Depois você retira um daqui de cima. Então, começa do segundo. Não existe esse primeiro aqui. Do 2 ao 7. Agora, nós vamos começar do 3. Também de azul. 3D10. Agora, com uma observação. Nós vamos tirar um em cima e um embaixo para a quantidade continuar par. Ok? Então, vamos começar do 3 até o 6. Observe que aqui tem 6, né, divisões aqui. Aqui nós temos 4. E agora vamos ter apenas 2. Porque nós vamos tirar o 3 e vamos tirar o 6. Então, vai começar do 4F14. 4F14 e 5F14. Bem, o diagrama está começando a ficar pronto e nós vamos pensar algumas dicas, ok? Primeiro, lembre-se do 1 ao 7, tira-se em cima, então vai começar do 2, agora em cima e embaixo, em cima e embaixo. Vamos dar aqui uma observação. Se um dia você encontrar escrito 3D7, significa que tem 7 elétrons no subnível D do terceiro nível, ou seja, da camada M. Lembre-se, esse valor aqui é o máximo. Pode ficar com menos, pode, nós vamos aprender. Do mesmo jeito, então, que nós sabemos o número máximo de elétrons nos subníveis, também podemos descobrir o número máximo de elétrons nas camadas. Como?
Na camada K, que é o primeiro nível, ó, se você observar aqui, tem 2 elétrons. Na camada L, que é o nível 2, nós temos 2 com 6, 8 elétrons. Na camada 3, observe que todos começam com 3 aqui na frente. Ó. Então, na camada 3, nós temos 2, com mais 6, 8, com 10, 18. Portanto, nós podemos aqui somar os expoentes aqui e vamos chegar à seguinte conclusão. Na camada K tem no máximo 2 elétrons, na camada L 8, 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons. Ok? É bom lembrar que a energia de um elétron depende da camada e do subnível que ele ocupa. E que os elétrons de um átomo no estado fundamental ou normal, ou seja, sem que os elétrons estejam excitados por alguma forma de energia, irão se distribuir sempre nos subníveis de menor energia, aqui seguindo uma ordem diagonal no diagrama de Pauli. Então, veja bem, vai facilitar a nossa vida, ele está aqui colorido, porque nós vamos então aqui utilizar diagonais de acordo com as cores, ok? Para facilitar, vamos agora contar uma história. Imagine que você tinha um amigo chamado Paulinho e resolveu fazer um bolo de aniversário. O bolo é esse aqui, certo? Esse bolo colorido, muito bonito. E Paulinho pediu que fosse cortado o bolo sempre em diagonal. Sempre que terminar uma cor, você começa a outra cor. Portanto, a primeira fatia a ser cortada é essa aqui, ok? Então, vamos cortar a primeira fatia. A faca veio, ó, cortou aqui um S2. Na prática, pessoal, significava que essa fatia daria para 2 convidados da festa. Então, os primeiros 2 convidados receberiam dessa fatia. Mas ele tem mais convidados, então ele vai continuar partindo o bolo. A próxima fatia será a fatia branca. Ó, 2S2. Nós já estamos dando alimento, né? Alimentando 4 convidados. Mas vamos continuar. A próxima fatia vai ser essa aqui, azul. Nessa fatia, você pode alimentar aqui, ó, 2P6. Já temos 10 pessoas sendo alimentadas. Mas vamos continuar. Continua aqui, ó, porque na mesma fatia, ó, tem ainda o 3S2. Então, próximo seria 3S2. E aí você vai vendo a quantidade de pessoas na festa e vai partindo sempre nesta ordem, ó. 3P6, depois 4S2 e assim sucessivamente, até que todos os convidados estejam satisfeitos. E uma hora você pode parar de cortar, então não é obrigado você usar todos. Na hora que todos os convidados estiverem satisfeitos, você para. Mas sempre aqui o bolo é cortado na diagonal, ok? Importante, quando você então corta em diagonal na ordem certa, você tem a quantidade de energia aumentando. O subnível com menor energia, esse tem mais energia do que esse tem mais energia do que os dois. Então, a ordem aqui que você vai partindo vai fornecendo a sequência dos subníveis com maior energia. Então, a energia aumenta nesta ordem correta, ok? Distribuição eletrônica em átomos neutros. Primeira questão. Faça a distribuição eletrônica em subníveis energéticos para o alumínio Z igual a 13. Z significa número atômico. E o número atômico é igual ao número de prótons, geralmente. Portanto, nós vamos dizer que o alumínio tem 13 elétrons, ou seja, na festa vão ter 13 convidados. Como nós vamos começar? Partindo o bolo. Primeira fatia, 1S2. Depois, segunda fatia, 2S2. Já temos 4 pessoas, mas são 13 convidados. Vamos lá. Aí 2P6, já são 10. Mas são 13, vamos lá.
mais 2 aqui. Então, já temos 10, 12 pessoas se alimentando, mas são 13, falta uma. Próxima fatia seria 3P6. Atenção, se a gente colocar aqui 3P6, vai passar. Então, o último subnível eu posso colocar menos, ou seja, lembre-se que aqui é o valor máximo. O valor máximo agora seria 3P6, mas se eu colocar 3P6 aqui, nós vamos ter 18 e só temos 13. Portanto, aqui só vai sobrar uma pessoa para comer dessa parte. Portanto, 3P1. Então, lembre-se que no último subnível você pode ter uma quantidade menor. 2, 4, 10, 12, 13. Fizemos a distribuição. Lembre-se que o subnível mais energético é esse aqui, certo? Então, o subnível mais energético é o subnível 3P com 1 elétron. Segunda questão. Faça a distribuição eletrônica em camadas ou níveis energéticos para o BR35. Isso aqui é outra maneira de representar. O número que fica aqui embaixo dessa simbologia é o número atômico. Então, o bromo tem 35 elétrons, ou seja, na nossa festa teremos 35 convidados. Então, vamos começar tranquilamente. 1s2, 2s2, depois 2p6, 3s2, já temos 2, 4, 10, 12. Está longe. 3p6, 4s2, depois 3d10, vamos dar uma paradinha aqui. 4, 10, 12, 18, 20, 30. Epa, tá chegando perto. 30. Faltam 5. Quem seria o próximo depois de 3D10? Depois de 3D10 seria 4P6. Epa. Mas se eu colocar 4P6, dará 36. Eu não tenho 36. Portanto, só tenho 5 para colocar. Daí, vai terminar em 4P5. Lembrando, então, que o subnível mais energético era o 4P com 5 elétrons. Mas a questão não está resolvida, porque a pergunta faça a distribuição em camadas, ou então em níveis energéticos. Se é em níveis energéticos, nós não podemos parar aqui. Isso aqui não são as camadas. Qual o truque que nós vamos usar? Vamos lembrar que a camada K é a primeira. Então, o número 1 aqui, ó, significa que isso aqui pertence à primeira camada. Não temos outro número 1 aqui. Portanto, na camada K, que é a primeira, temos 2 elétrons. Depois da K, nós temos a camada L. Camada L é a número 2. Aqui e aqui tem o número 2. Portanto, 2 mais 6, 8 elétrons. A próxima camada é a camada M, que é a número 3. Temos 3 aqui, temos 3 aqui e temos 3 aqui também. Portanto, na camada M temos aqui e temos aqui. Portanto, temos um total de 18. Na camada N, que é a 4, temos aqui e temos aqui. Portanto, na camada N temos 7 elétrons. Então é muito simples, ok? Daí conseguimos descobrir a nossa pergunta, que era distribuição nas camadas. Vamos aproveitar e explicar mais uma coisa. Se alguém lhe perguntar qual é a camada de valência, seria a última camada, certo? Que é a camada N, que pode ser representada aqui ou aqui, ó, certo? A última camada, que é a número 4. Número 4. E na número 4 tem 7 elétrons. 7 elétrons. Terceira questão. Um átomo cuja configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, tem como número atômico 10, 20, 18, 2 ou 8.
nas questões anteriores, usamos o número atômico para fazer a distribuição. Vamos fazer o inverso agora. Então, lembrando que nós temos 2 elétrons, 2 na outra, portanto, vamos colocar aqui cada um e somar. 4, 10, 12, 18, 20. Ora, isso significa, se fosse a nossa festa, que na nossa festa teríamos 20 convidados. Portanto, o número atômico é 20. Respondida a questão. Quarta questão. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, ou seja, o N igual a 3. O número atômico desse elemento é 14, 16, 24, 26 ou 36? Bem, vamos pensar. São 14 elétrons no terceiro nível energético, ou seja, começando com o número 3 na frente, teremos um total, uma soma igual a 14, ok? Portanto, vamos começar a fazer a distribuição eletrônica. Então, 1s2, 2s2, observe que aqui é N igual a 1, ou seja, aqui é primeiro nível, aqui é segundo nível. Não tem ninguém ainda do terceiro nível. Vamos continuar. 2p6, aí depois 3s2. Epa, apareceu o primeiro subnível do terceiro nível, ok? Vamos continuar. 3p6 também faz parte do terceiro nível. No terceiro nível, nós já temos 8 elétrons, mas no terceiro nível tem que ter 14 elétrons. Então, vamos continuando. 4s2, depois do 4s2, teremos o 3d6. Por que d6? Porque nós temos que ter, tá certo? 14 elétrons apenas. Se a gente colocar aqui 10, ficaria 30, ok? Portanto, nesse último aqui, veja, terceiro nível, nós só podemos ficar com 14 elétrons. 2, 8, 14. Portanto, vamos somar aqui 2, 4, 10, 12, 18, 26. Respondida a questão. Distribuição eletrônica nos íons. Mais uma super dica do professor Braguinha. Um átomo neutro, no seu estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, lembre-se sempre disso. Um átomo no seu estado fundamental é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza. Mas o átomo ele pode doar elétrons ou receber elétrons. Muito importante, ele doa ou recebe elétrons apenas da última camada, que é chamada camada de valência. Então, atenção, ele só pode dar ou receber elétrons da camada de valência, ou seja, da última camada, do último nível, ok? Quando ele doar elétrons, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com prótons a mais, ok? Então, quando ele doa elétrons, ele fica positivo. Por quê? Porque ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Os prótons são positivos, então ele vai ficar positivo. E o íon positivo é chamado cátion. Então, cátion é um íon positivo. Nunca esqueça. Resumindo até agora, um átomo que era neutro, se ele deu elétron para outro átomo, ele ficou um íon positivo, ou seja, ele virou um cátion, ok? Porque ele vai ter mais prótons do que elétrons. Mas o átomo também pode receber elétrons. Se ele receber elétrons, ele não vai ficar com números iguais, claro, de prótons e elétrons. Neste caso, ele vai se transformar em um íon negativo, que é chamado ânion. Ânion é um íon negativo. Por quê? Porque se ele ganhou elétrons, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. Portanto, ele vai ficar negativo.
Um exemplo, aqui ó, o magnésio, se não tivesse isso daqui, nós estaríamos falando do átomo normal de magnésio. Como aqui tem esse +2 ou 2+, significa então que ele é um cátion, porque ele agora é um íon positivo, ok? Um outro exemplo, o cloro -1, que você podia colocar apenas o sinal aqui de menos, né? O número 1 não precisaria escrever. Significa então que ele é um ânion, ele é um íon negativo. Portanto, todas as vezes que você vê aqui em cima, +2, +3, tal, nós estamos diante de um cátion, de um íon positivo. Um íon que deu elétron para outro átomo, doou elétrons. Já quando o expoente aqui ó, é negativo, esse valorzinho aqui, significa que ele é um íon negativo, é um ânion, porque ele recebeu elétrons. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos um átomo neutro, veja, neutro, de ferro. Um átomo de ferro, você ia distribuir, ele tem 26 elétrons, você faria a distribuição. Essa aqui seria a distribuição do ferro, normal, como nós fizemos até agora. Chamei a atenção aqui da última camada, do último nível. Essa daqui é a camada de valência, ok? Veja que é o maior número. O maior número é número 4, só tem 4 aqui. Portanto, aqui é a camada de valência. Se você fizer essa distribuição, seria aqui a última camada, ok? Camada de valência é a última camada. Portanto, o ferro tem, na camada de valência, 2 elétrons. Mas e se alguém lhe perguntasse, o ferro +2, significa que ele doou 2 elétrons. Se aqui é positivo, porque ele deu elétrons, ok? E ele deu 2 elétrons. Ora, de onde devemos tirar os elétrons? Da camada de valência, da última camada. Então, os 2 elétrons seriam tirados daqui. Se fosse tirado apenas um elétron, aqui teria sobrado 4s1. Como nós tiramos os 2 elétrons daqui, isso aqui desapareceu, concorda? Aqui também você poderia imaginar, você vai tirar 2 elétrons daqui. Se fosse tirar apenas um, teríamos aqui N1. Como nós tiramos os 2, essa camada deixou de existir. E se nós tivéssemos o ferro 3+, ou +3, nesse caso, um cátion agora com 3 elétrons faltando, ok? Ele deu 3 elétrons. Como nós poderíamos fazer? Começamos pelo normal, pensaríamos, vamos tirar 3, mas a gente só pode tirar 2. Tiraríamos os 2. E de onde vai tirar o outro que falta? Aí realmente vai ser do último subnível. Então daqui nós vamos tirar 1 e vai ficar apenas 5. Portanto, na última camada, tá certo? Vai ficar apenas, né, com 13 elétrons. Saiu 1 dessa camada aqui. 2 da última, essa camada não existe mais, portanto agora vamos tirar daqui, ok? Um exemplo agora de um ânion. Nós temos aqui o enxofre, a sua distribuição aqui fundamental, normal, um átomo normal, ok? Certo? Agora vamos ver o que acontece aqui com o S2-. Significa que ele vai receber 2 elétrons. Se ele vai receber 2 elétrons, esses 2 elétrons vão se encaixar na última camada. A última camada, que eu marquei aqui de verde, ele vai ganhar mais 2 elétrons. Não pode ganhar 2 aqui, porque aqui já estava no máximo. Então ele vai ganhar os 2 nesta camada aqui. Então 4, agora nós teremos 6 elétrons. Também aqui a mesma coisa, nós estamos vendo aqui que na última camada agora vai ficar com 8. Ou seja, ganhou elétrons na última camada. Bem, não se esqueça então de se inscrever, tá certo? E ativar o sininho, porque na próxima aula nós teremos números quânticos.